Ninguém se salva sozinho, estamos todos no mesmo barco. Foi o desafio lançado pelo Papa Francisco, estávamos ainda em março, no final de março, e procurámos agora pistas para que, de facto, este grande desafio que o Papa Francisco colocou a todos seja cumprido e, sobretudo, esteja nesta fase do momento em que vivemos, de uma pandemia, onde a crise social e económica é cada vez mais evidente. E para, como ajuda, como um grande subsídio para colocar em prática esse desafio do Papa, sem dúvida nenhuma que o último documento da Conferência Episcopal, Recomeçar e Reconstruir, é uma grande ajuda. Encontramos aí muitas pistas que podemos levar por diante. E é precisamente para analisarmos, comentarmos, apresentarmos este documento que queremos hoje fazer as conversas na Eclésia com o Padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, e com o Dr. Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Boa tarde e obrigado por estarem nestas conversas na Eclésia. Padre Manuel Barbosa, qual foi o grande propósito deste documento, da sua aprovação na última Assembleia Plenária? O propósito é precisamente esse, de contribuir para uma reflexão da sociedade onde estamos, nesta situação de pandemia ainda, e depois da pandemia esperemos que seja o mais breve possível, no sentido de contribuirmos com a nossa reflexão. É porque se chama reflexão, não é carta pastoral, não é nota pastoral, é uma reflexão nesta linha, como disse o título, recomeçar e a reconstruir. Portanto, é uma preocupação que vem já desde o início, quando no Conselho Permanente os bispos se reuniam, eu estava presente como secretário para pensar as orientações que depois foram seguindo aqui e ali. Ao mesmo tempo, houve a partilha da situação em que estamos, isso já estava presente, e depois pensou-se preparar esta reflexão para a Assembleia Plenária, que nos chegou assim sem mais, porque os bispos tiveram um texto base da reflexão muito antes, para contribuírem precisamente para a sua melhoria e contribuírem, sobretudo, para a reconstrução desta sociedade nesta época tão difícil em que nos situamos. E é um documento que espelha a situação que acontece um pouco por todas as dioceses neste momento. Sim, é nesse sentido, pronto, lendo a sociedade, e depois certamente mais adiante ainda podemos ver, sem incidir propriamente sobre as consequências, desafios pastorais que isso implica para a própria Igreja, e será para outro momento mais aprofundado. Aqui tentamos ver as situações da sociedade onde estamos, depois o Dr. Pedro Vaz Pato poderá também entrar mais no conteúdo, justamente numa leitura crítica, e crítica no sentido positivo, ver o que de bom podemos tirar desta situação para recomeçarmos em todo sentido de solidariedade, de estarmos todos próximos, de contribuirmos todos na sociedade em que estamos presentes como Igreja. Dr. Pedro Vaz Pato, que análise faz deste documento e, sobretudo, que atenção é preciso ter quando falamos em recomeçar? O documento começa por referir que o primeiro passo será não reproduzir aquilo que de mal existia, não é? Pois, em muitas ocasiões da história, as catástrofes são um pretexto para, não só um pretexto, é uma oportunidade para repensar as sociedades, a forma como elas se estruturam. Aconteceu, por exemplo, a seguir à Segunda Guerra, na Europa, foi depois da Segunda Guerra que surgiu o projeto de unidade europeia, e depois em âmbito mais amplo também as Nações Unidas. Quer dizer, as lições que nos trazem determinados acontecimentos históricos servem para corrigir alguns aspectos do funcionamento da sociedade. E é isso que este documento procura fazer, mas, enfim, como contributo. Não, evidente que há muitas questões que poderiam ser mais aprofundadas, mas há algumas ideias forças que importa reter, como a descoberta do valor da vida, porque no fundo o que motivou todas estas restrições a que estivemos sujeitos e ainda estamos, em alguma medida, e também todas as consequências graves do ponto de vista económico e social que implicou o combate à pandemia, tudo isto tem uma justificação na defesa da vida. Isto é bom ter presente, sobretudo quando se sentirem mais as consequências graves desta crise económica, saber que o que motivou isto foi a defesa da vida. Isto, de alguma maneira, ajuda também a compreender melhor e a aceitar melhor estas dificuldades.
que podem e devem ser enfrentados. Não é? Quer dizer, a vida seria remediável, se perdessem vidas, isso seria irremediável. Esta crise económica e social pode e deve ter um esforço também acrescido, não é? Isso diz a carta, que se calhar esta crise não tem paralelo, mas também significa que o esforço que nos é pedido a todos, ao Estado e à sociedade civil, é um esforço de solidariedade que também ele é superior àquilo que nós estamos habituados, e também ele não deve ter paralelo, no sentido que é algo de superior àquilo que aconteceu noutras ocasiões. Ligado com essa valorização da vida humana, está também a valorização dos sistemas, seja de saúde, seja outros sistemas sociais, que lhes dão suporte e que garantem o seu cuidado. Sim, também foi essa, quer dizer, de alguma maneira nós redescobrimos algumas coisas que são elementares, mas que às vezes nos esquecemos delas, e esse aspecto também é salientado neste documento. Quer dizer, redescobrimos a importância dos serviços de saúde, da missão dos profissionais de saúde, como de outras, não é? Mas esta de uma maneira particular. Quer dizer, quando eu digo como de outras, é que no fundo, e também isso nós vemos agora que a pouco e pouco vão sendo restabelecidos o funcionamento normal da sociedade, vimos que todas as profissões de alguma maneira são essenciais. Mas houve aquele período mais intenso de combate à pandemia e também de restrições da atividade económica, veio ao de cima aquilo que realmente nunca pode parar, não é? E entre eles esta questão dos serviços de saúde e a importância que é de garantir esses serviços de saúde para toda a gente e para todas as doenças. O documento não entra na questão de saber como organizar o Serviço Nacional de Saúde, em que medida deve isto caber ao Estado, às instituições do setor social, às instituições privadas, não entra nessa discussão, mas o que salienta é que ao Estado cabe um papel importante no sentido de que ninguém fique privado do acesso a estes serviços. E também é um aspecto importante de valorizar a missão dos profissionais de saúde, que deve ter um reconhecimento que se calhar não tem tido ao longo dos últimos anos. Paulo Manuel Barbosa, há também neste documento uma valorização de todas as instituições de pertença direta da Igreja Católica ou a elas ligadas e todas as outras instituições sociais que têm sido também a garantia de muito cuidado ao longo destes meses. Sim, essa valorização está muito ao de leve, digamos assim, na descrição, porque, como disse, privilegiamos que essa reflexão mais alongada e aprofundada fique para uma reflexão que esperamos para novembro, para a Assembleia de Novembro. Está bem presente. Aqui em questão as instituições sociais, não é? Sim, as instituições sociais, mesmo a questão das próprias Cáritas, das Citação Vicente Paulo, tantos organismos que estão no terreno e que privilegiam a vida, a defesa dos mais idosos, daqueles que estão numa situação de maior precariedade. Gostava de realçar 2 pontos, na linha do que disse já o Dr. Pedro Vaz Pato, justamente nesse sentido da vida, quer dizer, da redescoberta da vida, do valor de cada vida humana no seu todo, e também no documento está isso, está bem dito, e também no discurso de abertura da Assembleia pelo Presidente anterior da SEB, o Cardeal Patriarca do Manuel Clemente, que na perspectiva da Igreja não faz sentido naturalmente a aprovação da legalização da eutanásia, e diz mesmo no documento que isso contradiz aquilo que vem no sentido de descobrir a vida humana. Portanto, até nesse sentido não compreendemos como é que se insiste nessa legalização da eutanásia. E o segundo âmbito, também bem referido no documento, e há um número muito interessante, que é o número 3 sobre isso, a dizer que a descoberta do valor no valer da vida humana terrena é também uma oportunidade, uma ocasião para descobrir de maneira a precariedade dessa vida, que deve também levar-nos a redescobrir Deus, a quem devemos a vida e que nos chama a participar com Ele numa outra vida com maiúscula de plenitude e eternidade. Para dizer que, na perspectiva cristã, que nós vivemos e anunciamos,
Deus naturalmente tem o sentido central, tem o lugar central, digo, e tudo isto nos leva naturalmente a ter esse horizonte de fundo quando se afirma o valor da vida humana. Diz-se a página santa neste documento também, Dr. Pedro Vaz Pato, que esta pandemia pôs a descoberto o perigo de manter pessoas em situação de miséria. Que perigo é este? Pois, isso vai sendo cada vez mais evidente, estas consequências da pandemia, e também vários estudos que revelam que nem todos sofrem, podemos dizer que todos sofrem com a pandemia, estamos todos no mesmo barco, mas há uns que sofrem mais do que outros, como é evidente, e é muito nítido esse contraste. Há pessoas que não tiveram redução de rendimentos, outras que de um momento para o outro ficaram sem rendimento. E, sobretudo, também veio em evidência aquilo que são já os dramas da nossa sociedade, quer dizer, não foi só com a pandemia que eles surgiram, e nós temos tido experiência disso em relação a estes surtos que têm surgido nos bairros mais pobres, em âmbitos em que as condições de habitação não são conformes à dignidade humana, e também dificultam muito o combate à pandemia. Portanto, é esta situação que não deve passar despercebida. Há, de facto, desigualdades que já existiam e que, de alguma maneira, também são agravadas porque nem todos sofrem da mesma maneira com a pandemia. E, portanto, é este desafio também quando se fala na ideia de repensar o sistema económico, porque isto até é independente enfim, daquilo que são as consequências diretas da pandemia, mas já que há uma ocasião de reconstruir, que esta reconstrução se faça com alicerces mais sólidos do ponto de vista da justiça social e de evitar aquilo que se verificava antes, entre nós e em outros países, que é o acentuar das desigualdades. Portanto, esta oportunidade que temos de reconstruir o sistema deve ser uma ocasião também para ter em conta estas situações. Também aqui o documento salienta que há uma redescoberta do papel do Estado neste âmbito social e económico, mas que também alerta para a ilusão de pensar que é do Estado que vai surgir a solução dos problemas todos. E tendo em conta também que o nosso país, o nosso Estado está profundamente endividado. E, portanto, há aqui a forma de enfrentar a pandemia deve também ela ser inspirada por aquela imagem do Papa, que começou por referir: estamos todos no mesmo barco e ninguém se salva sozinho. Também é um esforço de coesão, de conjugação de esforços entre parceiros sociais, etc., que nos é pedido também nesta ocasião. Da mesma forma que, em relação à pandemia, ninguém se salva sozinho, quer dizer, é ilusório pensar que um país vai ficar livre da pandemia quando isto não suceder com todos os outros, não é? O que os países ricos vão livrar e os países pobres não, ou o contrário. Isso também, esta ideia, acho que também se deve aplicar agora ao desafio que é superar a crise económica e social que estamos a começar a viver. Portanto, também em relação a esta crise, ninguém se salva sozinho, e não vamos pensar que uns conseguiram aproveitar das dificuldades, tudo isso deve ser rejeitado, e pensar que este desafio, que é agora o mais imediato, que é de garantir empregos a pessoas que os perderam, é algo que só se pode obter através de colaboração de esforços entre empresários, trabalhadores, governos, sociedade civil, autarquias, etc. Paulo Manuel Barbosa, o seu comentário também é esta forma de olhar para determinados setores da sociedade que podemos correr o risco de olhar para algumas pessoas ou para alguns ambientes da sociedade só pelo medo ou só pela ameaça que essas pessoas ou esses setores da sociedade podem ser para a propagação de um vírus, e não pelo respeito, pela justiça que é preciso ter para com todas as pessoas. O Dr. Pedro Vaz Pato já disse tudo, e bem,
Isto é uma questão estrutural não no sentido teórico, estrutural no sentido concreto, de repensar a economia, que não é o chavão, é a economia concreta na vida das pessoas, à luz da justiça, dessas orientações que são de valores humanos e que nós não acrescentamos, nós acentuamos com os valores evangélicos. Não é por acaso que o Papa Francisco tinha previsto, ainda está na agenda, o grande encontro para os jovens sobre a economia de Francisco. Muita gente pensa que a economia do Papa Francisco, mas já era bom, já é muito bom, mas a economia de Francisco de Assis, e que o Papa Francisco partilha com todo sentido, e quer propor esta nova forma de economia que não deixe ninguém de lado, que todos tenham lugar à mesa, e esta mesa não é da comida, à mesa de todas as relações, de todas as situações humanas onde estamos. Queria acentuar, claro que não são paliativos, mas o esforço e o trabalho extraordinário que têm feito as comunidades cristãs, paróquias, centros sociais, para atender a situações que são urgentes, quer dizer, não podem esperar. Vamos repensando, e o mais urgentemente possível, mas há situações muito concretas, pessoas que passam, famílias, pessoas que passam muito mal, e há um crescendo desse apoio solidário das comunidades cristãs, também outras associações, voluntariado, etc., mas é destacar que as comunidades cristãs, paróquias, repito, e movimentos têm dado nesse sentido. É uma ajuda preciosa que ajuda realmente a repensar para que ninguém também, neste âmbito de proximidade, fique de lado. Uhum. Há um aspecto que o documento fala e que tem a ver com o acesso à vacina quando ela estiver disponível, evidentemente, não é? Teremos aí um indicador que vai avaliar se estamos ou não todos no mesmo barco? Sim, um aspecto que o documento salienta quando se fala da questão da globalização, de alguma maneira este acontecimento faz-nos também repensar a forma como a globalização tem sido encarada. Alguns até contestam a globalização, no sentido que esta doença vem demonstrar que é necessário restabelecer fronteiras, mas a linha do documento não é tanto essa, é sobretudo dizer que a globalização a que temos assistido da economia deve ser completada com aquilo que já muitas vezes tem chamado a globalização da solidariedade. E uma forma, enfim, uma forma muito evidente de concretização dessa globalização da solidariedade tem a ver com a saúde pública, que também ela é um bem universal, não é? Quer dizer, também esta pandemia vem evidenciar isso, quer dizer, não se pode pensar na saúde de um país como algo de isolado do que sucede à sua volta. Esta difusão da pandemia e a forma de combater também tem a ver com isso. E o acesso à vacina a questão da vacina também tem a ver com isso, porque se realmente a vacina não chega a todo lado e se houver alguma forma de impedir que ela chegue a todo lado, designadamente as regras de patentes, que podem tornar menos acessível esse acesso, não fica frustrada essa ideia de eliminar a pandemia. E, portanto, temos aqui também uma forma de concretizar esta ideia de globalização da solidariedade, se houver formas de fazer com que a vacina seja acessível a todos, já que em defini-la como um bem comum, ou também pode haver formas de que os Estados ou organizações internacionais adquirem esta vacina sem ficar dependente dos recursos económicos ou acesso à mesma. Pode estar aqui um indicador, Paulo Manuel Barbosa, de uma afirmação do bem comum através da acessibilidade a todas as pessoas desta vacina? Sim, é o bem comum que está em jogo, aí não pode haver, disse o Dr. Pedro Vaz Pato, com a palavra minha agora, não pode haver jogos políticos, tem que ser um acesso universal, por igual, claro que será difícil assim à primeira, mas tem que se conseguir isso. E no espaço em que nos encontramos, seja para a vacina, para outras situações,
no espaço europeu. Sabemos que a União Europeia tem um papel, e isso está muito salientado também no documento, tem um papel importante para que seja uma autêntica comunidade em que se sinta os problemas dos outros como os seus, cada país e cada região, portanto, que seja, portanto, é todo um desafio que aí está, nesse sentido da tal solidariedade globalizada, ou globalização da solidariedade, que não pode ser uma frase ou um bonito slogan, mas tem que ser bem concretizado. E na questão da vacina, segundo dizem os últimos estudos, só daqui a um ano e meio, sabe-se lá, pronto, esperemos que sim, que já é um prazo razoável, mas pronto, temos que conviver nesta situação de maneira muito cuidada, de maneira muito responsável, e depois temos também cuidados e respeitadores e solidários no acesso a essa vacina. Estava a ouvir ainda o Dr. Pedro Vaz Pato sobre esta solidariedade europeia e a sua análise até ao percurso que se fez na União Europeia desde o início da pandemia, diante de algumas hesitações iniciais. A afirmação da solidariedade será a garantia do projeto europeu. Sim, há bocadinho eu referia o nascimento do projeto da Unidade Europeia na sequência também de uma catástrofe, que foi a Segunda Guerra Mundial, e nasceu precisamente das lições que se podiam colher desse acontecimento. Quer dizer, até onde poderia chegar a ideia de um nacionalismo exacerbado e, portanto, que ignorava o âmbito mais amplo da fraternidade universal. Foi disso que nasceu a Unidade Europeia, e é nessa perspectiva também que os vários Papas têm acompanhado a evolução deste projeto. Este projeto hoje, podemos dizer, atravessa uma crise, talvez sempre alguma história, no sentido de que há forças que põem em causa esse projeto, que impulsionam no sentido do nacionalismo estreito, portanto, da predominância dos interesses nacionais, de um certo egoísmo nacional, e esta é uma ocasião para a União Europeia demonstrar, como disse o Padre Barbosa, que funciona como uma verdadeira comunidade. Então, não se trata de cada um puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, as sardinhas dos seus interesses parciais, mas ter esta visão mais ampla. E isso tem sucedido. Este projeto que está agora em discussão, de um fundo de recuperação que vá de encontro aos países às situações e aos países e às situações que mais sofreram com esta pandemia e com as suas consequências, é uma demonstração podemos dizer que é um salto de qualidade em relação àquele tipo de raciocínio que estávamos habituados a ver nos últimos tempos, em que cada país pensa apenas nos seus interesses estreitos. Também neste âmbito, ninguém salva sozinho, podemos dizer, e sobretudo se pretende que os cidadãos europeus tenham confiança neste projeto, como já tiveram noutras ocasiões, portanto, e isso aconteceu em Portugal, logo naqueles primeiros anos a seguir à integração, mas que foram perdendo, e noutros países ainda se acentuou mais esse aspecto. Esta é uma ocasião também para que os cidadãos europeus recuperem a confiança nesse projeto como projeto de uma comunidade. Uma última referência, pedi ainda ao Paulo Manuel Barbosa sobre o tal outro documento. Portanto, neste documento pensa-se a sociedade neste processo de recomeço e de reconstrução, fica prometida um repensar a Igreja Católica em recomeço, a pastoral em recomeço. É isso que em novembro será pensado? Sim, isso está anunciado, precisamente no último número deste documento. Tem 40 números, mas não tem nada a ver com quarentena e confinamento, é uma coincidência. E isso diz naquela frase inicial, dizendo que a Igreja, como todo mundo e em todos os setores da sociedade, também sofre naturalmente com a pandemia, e nessa frase recorda as grandes dimensões da Igreja, que certamente será a partir daí que se fará a reflexão. No campo que é preciso adaptar-se e inovar, no campo das celebrações, da catequese, dos laços comunitários, da sua presença e ação na sociedade. 3 ou 4 grandes dinamismos,
O primeiro quando fala das celebrações, da liturgia, da celebração, da oração, tudo interligado naturalmente entre si. Depois dos laços comunitários, da construção da comunidade, uma autêntica comunidade próxima e presente, portanto já como irmãos congregados em assembleia, e uma comunidade em formação, a catequese e tantas ações de formação que acontecem na igreja, a todos os níveis, e também a presença e a ação na sociedade, uma igreja que tem que ser autenticamente missionária, tem que ser solidária, porque é uma igreja sinodal, isto é, está em comunhão e está muito ligado naturalmente com o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Penso que são estas 3 ou 4 grandes dinamismos que devem ser refletidos numa perspectiva, como diz aí, de nova vida e de nova esperança, e esperamos também contribuir para a nossa reflexão interna, mas ao dizer interna não é para nos fecharmos em nós mesmos, porque sendo uma reflexão dentro da Igreja, dos seus desafios, é naturalmente uma proposta para a sociedade onde nos situamos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Fica então essa promessa e ficamos nós à espera dela também com novas orientações por parte da Conferência Episcopal Portuguesa. Agradeço-vos terem analisado desta forma este documento com perspectivas para o recomeçar e o reconstruir. Muito obrigado. Obrigado.